Olá, bem-vindos à mesa com o cordeiro marinado em porções, servido por Marina Maprelian com Goiã. Começando hoje essa nossa jornada, hoje é dia 27 de fevereiro de 2026. E tem um propósito de começar hoje, porque hoje é o dia do livro didático. E essa nossa caminhada aqui juntos será seguindo esse meu livro didático, O Cordeiro Marinado em Porções, que eu vou querer apresentar para vocês. Este é o primeiro de 264 vídeos que vão ser gravados ao longo desse período. Eu queria então me apresentar. Eu sou a própria Marina Maprelia Conruian, autora desse livro e de outros também. Além desse livro didático, eu comecei a lançar livros poéticos. Então, o volume 1 da série Poemas Temáticos tem como tema datas comemorativas. Na verdade, eu sou apenas a pena nas mãos de um hábil escritor, como diz o Salmo 45:1, versículo de capa desse livro. E como eu me ligo muito em datas comemorativas, eu usei a data de hoje, Dia do Livro Didático, para começar esse projeto com vocês. O segundo volume, o primeiro foi lançado em 2023 e o volume 2 em 2024. Ele tem também poesias temáticas e o tema é Jesus. Ali eu sou a pena com ele na cruz, onde eu devo estar, porque já estou crucificada com Cristo e não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Então, o propósito não é tanto aqui me apresentar, eu apresento Jesus. Jesus que é o Cordeiro, né? O marinado em porções é um jogo de palavras. E aqui eu lancei também, junto com o volume 2, no mesmo ano, 2024, aqui a pena se transformou nessa faca, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o versículo de capa é o de Timóteo 2, que fala para sermos obreiros aprovados, que maneja bem a palavra do Senhor. Então, por isso que a palavra do Senhor, dos 4 evangelhos, foram aí feitos cortes, né, em porções, 260 porções, que nós vamos ver mais para frente. E ano passado, que eu celebrei meus 60 anos, eu fiz uma edição especial comemorativa, onde eu me tornei aí, então, a vela queimando, né? Sendo consumida pelo fogo do Espírito. E eu conto um pouquinho da minha vida em poemas. Mas o foco desse propósito, desse projeto, é esse livro, O Cordeiro Marinado em Porções, na forma de dieta, né? Porque o cordeiro é para ser comido. E isso está também com... Deus me deu esse nome, dieta, quando eu nem imaginava, eu coloquei o nome dieta e depois eu fui pesquisar a origem dessa palavra, para ver se não tinha nada de errado também com ela. Foi quando eu descobri que ela tem origem no grego e significa modo de vida. Então, foi escolhida perfeitamente pelo Espírito Santo, porque esse livro tem o propósito de apresentar o modo de vida de Jesus como um modelo para nós, né, seguirmos. E o livro, então, é servido em 260 porções de um cardápio espiritual de 5 pratos, baseados nos 4 evangelhos para saciar a nossa fome de Jesus Cristo. Por que essa linguagem, né, assim, gastronômica? Porque eu me baseei também em Ezequiel 3, quando uma voz disse para ele: Filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, né, que quer dizer livro. Depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o livro para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como o mel em minha boca. Em seguida ele disse: Filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. A mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento com Ezequiel, aconteceu com João no Novo Testamento. Em Apocalipse 10, diz assim: o mesmo João também depois ouviu uma voz que vinha do céu falando com ele: Vá,
pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me apareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, como Ezequiel, como João, eu também ouvi a voz do céu que me dizia: coma deste livro. Porque para a gente falar, como Ezequiel tinha o propósito de falar a Israel, e agora João tinha o propósito de falar a muitos povos, não só Israel, a várias nações, línguas e reis, eu também, para falar, a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós não podemos falar daquilo que a gente não experimentou, não saboreou, né? Então, o propósito deste livro não é que você leia sobre a vida de Jesus, né? Sobre, que você receba informações sobre a biografia de Cristo, não. É a gente comer, saborear, encher dele o nosso estômago. Vão ter coisas, sim, doces à nossa boca, mas vão ter coisas, sim, que vai nos parecer amarga no estômago, porque a palavra de Deus é assim: considerai a bondade e a severidade de Deus. Se você crer e aplicar, elas vão ser doces na nossa vida. Mas se a gente rejeitar, se a gente ter aquela intolerância, né, à lactose, por exemplo, como dizem, aí ela vai se tornar amarga para nós. Mas não vai ser o caso, eu creio. Nós vamos ter banquetes aqui juntos para saborear. E esse banquete, como eu falei, é servido em 5 pratos especiais, né? Os evangelhos, eles são divididos justamente assim: o que Jesus fez, onde conta os seus milagres, o que ele falou, os sermões, as parábolas que ele proferiu, quem ele é, né? A revelação dos seus atributos, o que ele nos deu, todo o legado que ele deixou, e por fim, o que ele completou, que é tudo isso junto também de uma maneira perseverante. Como eu falei, o versículo procura apresentar-se a Deus aprovado, é o que nós vamos procurar fazer, como obreiros que não têm de que se envergonhar, vamos manejar corretamente a palavra da verdade. Outro versículo que muito também falou comigo foi esse de Salmo 68, 11 e 12. O Senhor deu a palavra, grande é o exército das mensageiras de boas novas. A dona de casa reparte os despojos. Olha, eu faço parte desse exército de mensageiras do Evangelho. E aqui eu vou estar repartindo esses despojos para vocês como uma dona de casa oferecendo um banquete com as palavras que o Senhor me deu. Eu sei que na internet, eu sei que na sua igreja, eu sei que em muitos lugares estamos saturados, né? Não falta a pregação do Evangelho. Talvez esse vídeo, essa série, seja mais uma entre muitas, mas graças a Deus por isso, né? Por termos essa fartura de alimento espiritual. E quem sabe alguém aí vai se identificar com o meu tempero, né? Então, cada um tem o seu tempero diferente, cada um tem a sua maneira de preparar a mesa diferente. Então, eu não quis ficar fora desse exército. Eu estou me prontificando a pregar o evangelho, né? Ser mensageira desse evangelho é uma coisa que todos nós fomos ordenados a fazer, discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que o evangelho diz, né? Tudo que Jesus ensinou. Então, esse é o meu propósito aqui, não há outro, né? Como serva da palavra. E, na verdade, o conteúdo do livro, de fato, é o modo de vida de Jesus, baseado nos 4 evangelhos. E essa maneira de viver de Jesus está resumida nesses textos de Mateus 4, 23 e 9:35. Eles são praticamente idênticos. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, aqui a gente pode ver nesse ia
o que não é inteligência artificial, viu? Quem está falando é uma pessoa de carne e osso, de verdade. Todo o conteúdo desse livro é fruto de inspiração do Espírito Santo. Foi escrito em 5 anos, praticamente, todos os sábados. Eu tinha um momento de devocional com a palavra e depois transformou-se num livro, esses estudos pessoais mesmo. Então, não é inteligência artificial, é Jesus ia passando por todas as cidades. Isso era Jesus, o que ele é. E também ensinando, diz o que ele falou. Pregando as boas novas do reino, mostra o que ele deu, né? As pregações do reino era o legado que ele estava deixando um reino para nós. Curando todas as enfermidades, mostra também o que ele fez, as suas obras. E tudo isso ele repetia dia a dia. Ele completou a sua missão, que era justamente essa, porque sobre ele estava o Espírito Santo, né? Para pregar essas boas novas do Evangelho. Então, essa proclamação do Evangelho vai ser de acordo com cada uma dessas 5 partes dentro dos 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu ainda acrescentei, né, os 5 solas da Reforma Protestante, que eu também me considero ah, aliada a elas, né? Então a gente vai ver em cada uma delas um dos fundamentos da nossa fé. Nós vamos ver o que Jesus, a parte de Jesus como personagem protagonista principal, mas nós também, eu e você, iremos nos identificar com ele, né? E vamos entender como fazer isso, como ter a mesma vida que Jesus viveu. A primeira parte, então, é o que ele fez, e vamos nos basear no Evangelho de Marcos, porque Marcos, ele escreveu, apresentou Jesus como servo. Então, servo conota assim, faz nos reportar a obras, a trabalho. Por isso que ele dá muita ênfase ao que Jesus fez. Ele apresentou o evangelho dele aos romanos. Então, para os romanos, os judeus eram como servos, né? Deles. Então, diz aqui em Marcos 16, 17 e 18, veja que é uma promessa e ao mesmo tempo uma ordem para nós. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aqui a gente vê que é uma promessa para nós, que nós faremos essas obras, né? Tanto Jesus fez tudo aquilo, como ele disse que esses sinais acompanhariam a nós também. Como? Em Lucas 10:19 está escrito: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Todos esses sinais que nós podemos fazer por crermos, é porque Ele nos deu autoridade em seu nome, o nome de Jesus tem autoridade, tem poder, e Ele nos deu, nos delegou essa autoridade. Então, é dessa maneira que nós também faremos as mesmas obras que Jesus fez. É uma vida cheia de ações, né? E isso é pela fé, que é um dos 5 solas, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, por isso que a nossa fé tem que estar acompanhada de obras, de ação, como servos também, fazendo a obra de Jesus, como ele fez. Amém? A segunda parte é o que Jesus falou e está com base em Mateus. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. É um livro que dá ênfase aos ensinos de Jesus, é onde mais tem os sermões, as parábolas, né, as instruções. Então, ele escreve aos judeus, por isso que os judeus esperavam um rei, um Messias. E ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, a ênfase agora da ordem não é só ação, é também instrução. Nós também devemos fazer discípulos, como Jesus fez, e ensinar e ordenar a obedecer tudo o que ele nos ensinou. A nossa base também de como fazer isso está em Lucas 24:45. O que diz lá? Vamos ver aqui. Aqui. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras.
É o Senhor também que vai nos dar entendimento para compreender e compreendendo, estudando, também ensinarmos. É o que nós devemos de fazer. Só as Escrituras, ensinar o que foi escrito de instrução, de ensino, de tudo aquilo que Jesus falou. A nossa base é as Escrituras. O próximo, a, a terceira parte é o que Jesus é. E é lógico, todos devem saber que a base está em João. João é o evangelho que apresenta Jesus como Deus. A preocupação de João não era tanto com o que Jesus fez, os milagres, nem tanto com o que ele falava, os sermões, mas eram os atributos, quem Jesus era, né? Porque ele estava escrevendo a igreja e a igreja precisava saber. Veja o que diz João 21, ou 1 João 20, 31. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, o propósito de tudo aquilo que ele escreveu era para que a gente soubesse que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. João foi aquele que reconheceu, primeiramente, Jesus ressurreto. Lembra quando eles vão à praia? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então, por que que João sabia quem Jesus era? Os evangelhos mostram que João era o discípulo mais íntimo, né? Aquele que se reclinou no peito de Jesus. Então, ele tinha essa intimidade com Jesus. Mateus 16, 17 vai nos ensinar como, né? Diz assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vejam, a revelação de quem Jesus é também nos é dada pelo próprio Deus, o Pai que está nos céus, o Espírito Santo que nos foi enviado. São meios de sabermos quem Jesus é. E é isso que a gente quer aprender, só a Cristo. Né? Não importa quem eu sou, não importa quem você é, importa quem Cristo é, quem Jesus é e quem nós somos nele, né? Porque nele nós temos também a nossa identidade, nova identidade. E a próxima parte, a quarta parte, é o que Jesus deu. Quem vai falar sobre isso é Lucas, porque Lucas apresenta Jesus como homem. E um homem de bem, ele deixa um legado, uma herança. E por isso que também Lucas, como grego, escreve aos gregos, e os gregos estavam interessados nisso, né? O que esse homem tem de importante para nos passar, né? E ele escreve em Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Esse é o maior legado que nós recebemos de Jesus, esse poder do alto. Né? Mateus 6,33, talvez você até saiba decor, né? Que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar isso, o que ele nos deu, o reino, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É, tudo que ele nos deu, o legado que ele nos deixou, não é para sermos prósperos, ricos e termos em abundância. São recursos que nos levam à transformação, a uma vida de acordo com a vida de Jesus. E a maior dádiva que ele nos deu é a graça, né? De graça. Tudo que ele nos deu, ele pagou o preço para que a gente pudesse receber esse legado, pela graça. Então, estas são as quatro partes principais do livro da vida de Jesus, e eu ainda acrescentei uma quinta parte, porque depois de 4 anos escrevendo sobre os evangelhos, eu resolvi passar um pente fino e ver todas as outras porções dos evangelhos que não foram escritas e escrever sobre tudo, né? Não deixar nenhuma parte do evangelhos sem a reflexão. Então, essa parte complementa, completa toda a missão de Jesus. E eu voltei para Marcos, dois versículos também muito importantes que mostram esse resumo de tudo, né? Diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus.
Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então aqui a gente vê não só a missão cumprida de Jesus, que ele fez todas as coisas, e aí, então ele foi elevado, assentou-se à direita de Deus, tipo assim, cheguei, cumpri a minha missão, mas ele também nos deixou essa mesma missão, viver como ele. Olha lá, os discípulos depois saíram e pregaram e viveram as mesmas coisas que Jesus, e Jesus não os abandonou, Jesus cooperava com eles, confirmando-lhe as palavras com os sinais. Então, nós somos também, como Jesus foi, enviados ao mundo, né? Para estarmos também vivendo o que Jesus viveu. O mesmo Lucas que escreveu o seu evangelho, falando do legado, foi o que escreveu Atos. E em Atos ele já conta como a igreja vivia. A mesma missão, Atos 2:42, diz a maneira como eles viviam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, é uma vida onde a gente está indo rumo à glorificação, né? Nós também chegarmos diante do Senhor e ouvirmos bem-estar, servo bom e fiel, né? Você cumpriu a sua missão. Então, é por aí que a gente está fazendo todas as coisas, dando só a Deus a glória. Tudo que falarmos, tudo que fizermos, tudo que dermos, tudo que sermos é para a glória do Senhor. Aqui está, então, o resumo completo, né, das 5 partes. E aqui eu falo, que, como eu falei, que hoje, como uma dona de casa, eu estou convidando você a comer deste livro. Uma outra passagem que também me inspirou a isso é 1 Reis 19, quando o anjo do Senhor tocou em Elias, né, que estava lá naquele momento depressivo dele, sem comer no deserto, e o anjo disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Nós temos uma longa viagem e nós, como Elias, também precisamos nos levantar, comer e beber, e com a força dessa comida, a gente caminhar 40 dias, 40 noites, seja o tempo que for, até chegarmos ao monte de Deus, que é o nosso destino, a presença do Senhor. Então eu pergunto, qual o nível da sua fome? Você está como Elias no deserto, dormindo, querendo morrer, sem comer, sem beber, como ele estava antes do anjo aparecer? Você está com inapetência, né? Com falta de apetite, né? Com anorexia espiritual? Ou você está já num estágio que, como Elias, ele comeu porque o anjo mandou, mas ele voltou a dormir. O anjo apareceu por 2 vezes e falou para ele comer. A primeira vez ele comeu e voltou a dormir. Mas na segunda vez, quando o anjo fala, a viagem será longa, ele levantou, né? O terceiro lá, ele comeu corretamente, não só porque foi mandado, como às vezes a gente come porque somos crentes. Tem que comer, tem que ler a Bíblia, tem que orar, a igreja mandou, todo mundo faz, é por um protocolo de obrigação, não. Elias comeu e foi fortalecido para chegar ao seu destino. A gente tem que comer com prazer, né? Com deleite, com desejo, comer na quantidade certa, com a qualidade certa e na totalidade certa. Comer tudo que o Senhor nos preparou. Quero o amargo, quero o doce, quero o salgado, o apimentado, o azedo, todo o cardápio, a culinária cristã, a gente precisa consumir. E, por fim, não só comer, mas ainda dar de beber. No final desse capítulo 19 de 1 Reis, ainda fala que Eliseu serviu a comida aos outros. Então, isso que a gente tem que aprender a fazer. Além de saber fazer a nossa própria comidinha, a gente precisa estar apto também a servir, né, aqueles que têm fome de Jesus. Dar dos nossos 5 pães e dos 2 peixinhos, que Jesus multiplica, e ele mesmo fala, dai-lhes os mesmos de comer, e a gente precisa estar preparado para dar de comer também. Qual o foco dessa dieta? Nessa dieta espiritual, serviremos o melhor da culinária cristã, como eu disse, em 5 especialidades principais que o Cordeiro oferece em seu cardápio divino. Como já foi apresentado, nós precisamos saber o que ele fez para fazer as mesmas obras, e obras até ainda maiores.
Nós precisamos compreender o que ele falou para também fazer discípulos, ensinando o que dele aprendemos. Precisamos conhecer quem ele é para sermos transformados à sua mesma imagem. E como a gente vai falar dele se a gente não sabe quem ele é, né? Precisamos receber o que ele deu para dar do que dele temos. Se nós estivermos vazios dele, como vamos oferecer dele? E olha que ele tem tanto para nos dar, vai sobrar para dar para os outros. E isso a gente tem que perseverar nessa carreira, como ele completou a sua missão, para que também nós cumprirmos o nosso propósito. É isso que eu te convido. A centralidade e totalidade de Jesus na Bíblia está tanto no Antigo Testamento como sombra, como também no Novo Testamento como reflexo. E os evangelhos que estão no meio mostram a realidade de Jesus, né? Como falei, o que ele fez, o que ele falou, o que ele é e o que ele deu e o que ele completou. Essas 5 partes, queridos, eu depois, como eu disse, eu fiz em 5 anos, a cada semana. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje dessa coleção compilada em um só volume. Quando eu fiz isso, eu vi a harmonia que tem com toda a Bíblia. Por quê? Essa minha coleção é como se fosse o meu Pentateuco, né? Porque no Pentateuco, que é de Gênesis até Deuteronômio, a gente vê tudo que Deus fez também, né? São as boas novas, o Pentateuco, e são as coisas, obras que Deus criou. Então, a gente vê no Gênesis o que Deus fez, a gente vê no Êxodo o que ele falou, né? Que foram as leis, as instruções. A gente vê em Levítico quem ele é, porque Levítico é cheio de figuras, né? Do tabernáculo, do sacerdote, do candelabro, tudo aquilo representa Jesus, são tipos de Jesus. Em números, é o que ele deu, é onde é distribuídas as heranças, né? Por partes para as tribos. Então, é feita a revelação do que cada tribo, a parte que cada tribo recebeu na herança, o que Deus deu para eles. E em Deuteronômio, a repetição de tudo isso, né? Para aquela nova geração. É uma forma de continuar, perseverar, completar o que tinha começado em Gênesis. Então, veja só que interessante, né? No Antigo Testamento, nós temos os livros também proféticos, os profetas de Isaías até Malaquias. E no Antigo Testamento são os profetas que falavam da parte de Deus. Então, também entra aqui a segunda parte do nosso livro, né? Que ele falou pelos profetas. Os livros de poesia e sabedoria, que é de Jó até Cantares, mostram quem Jesus é. Você vê nos Salmos a revelação de Jesus, né? Provérbios também, Cantares, ele é o noivo. Então, todos esses livros de poesia e sabedoria mostram quem Jesus é. Os livros históricos vão de Josué até Esther, entra Reis, Crônicas, né? Então, são livros que mostram essa conquista, né? Josué foi o primeiro conquistador da Terra Prometida, das heranças. Então, por isso que os livros históricos mostram, contam a história de como eles tomaram posse do que Deus havia dado. Agora, no Novo Testamento, os históricos são em Atos, né? Atos conta a história da igreja primitiva dos primeiros apóstolos, né? E como é Atos, é ação, né? Ato é uma atitude, então engloba o que eles fizeram também. As cartas apostólicas, de Romanos até Judas, elas são cheias de instruções. Elas mostram que os apóstolos falavam, né? Para que a gente obedecesse, para que a gente seguia. No Novo Testamento, o livro profético é o de Apocalipse. E sabia que o livro de Apocalipse é o livro que mais aparece Jesus como Cordeiro, né? Que é o título do nosso livro aqui. E Apocalipse praticamente revela, é o livro da revelação, né? Então mostra de fato quem Jesus é, tanto o glorificado. E no Novo Testamento são os evangelhos, né? Que eu diria o tetrateuco, né? Os 4 evangelhos de Mateus até Lucas, porque são
são os evangelhos do reino. Então, é onde mostra o que Jesus nos deu. O legado que Jesus deixou está justamente nos 4 evangelhos. E esses, então, na verdade, são os 5 temas principais de toda a Bíblia. Você percebeu o que Jesus fez? Na verdade, também responde as 5 perguntas principais da nossa vida. O que fazer, por exemplo, né? São as ações, o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer? Aí que vem as instruções. Para quem? Para ele, é a revelação dele, tudo é dele, por ele e para ele. Esse quem é Jesus. E, logicamente, vai saber quem também é você, quem sou eu. E o porquê, que é o motivo central, a nossa transformação. Nós estamos numa dieta para sairmos das nossas medidas, do nosso peso e nos adequarmos aos pesos e medidas de Jesus. Sermos a sua imagem, essa é a nossa transformação. E quando? Até o fim da nossa vida, até sermos glorificados como ele também foi. Então, essa é a nossa jornada aqui. Você percebe que é um conteúdo bíblico, tem base bíblica, né? Pelo Antigo Testamento é como se fosse um couvert, um antes, os evangelhos, o prato principal, que é a vida mesmo manifesta de Jesus, e as cartas, ou o resto do Novo Testamento, é como uma sobremesa, né? Então, além de tudo isso, perdão, temos aqui alguns materiais complementares. Se você desejar receber o cronograma dessa dieta do cordeiro, eu tenho isso pronto e eu posso te passar. Você pede nos comentários. Você vai ter todos os dias, tá vendo ali? A primeira coluna de dias. Ali vão estar 264 dias. O livro tem 260, mas nós vamos ter aqui 2 introduções, como vocês podem ver ali, e 2 conclusões, né? Depois vem as datas. Então, começamos hoje, 27 de fevereiro. Amanhã, 28. Depois, dia 1º de março, começa efetivamente o primeiro capítulo do livro. Só que o livro ele está dividido em 2 índices. Você tem o índice por partes, que você vê que é a 4ª coluna aqui do cronograma, primeira parte. Essa está em ordem crescente, 1, 2, 3, né? Capítulo em ordem de cada parte. Mas a 3ª coluna de capítulos é o índice por ordem cronológica, ou seja, se você quiser ler o livro pela ordem dos evangelhos, então ali está distribuído os capítulos pela ordem cronológica dos evangelhos, ok? Isso você pode também adquirir esse cronograma, que é diário, porque fazemos todos os dias, vamos fazer, desse ano inteiro. Tá bom? Então é livre Bíblia, porque, ó lá, depois aparece o título de cada capítulo, a página do livro e a referência, ou seja, a base bíblica do evangelho que vai tratar daquele capítulo. E aqui eu fiz também, quando eu passei o pente fino nos 4 evangelhos, eu resolvi fazer eu mesma, né, a minha compilação dos 4 evangelhos em uma possível ordem cronológica. Então, você vai ver ali, tem o título do capítulo, do livro, e o trecho do evangelho relatado por cada um dos evangelistas. Então, em verde é João, em vermelho é Marcos, em roxo é Mateus e em azul é Lucas. Então, eu tive esse cuidado de colocar, acrescentar a mesma passagem que fala nos 4 evangelhos, inserindo o ponto de vista de cada um dos evangelistas. Então, você vai ter ali a passagem completa com os 4 evangelistas narrando, né? É muito bacana esse trabalho. Se você quiser, posso te enviar também o PDF, ok? Ó lá, são os 4 evangelhos em um só, identificado por cores. Pois bem, Ezequiel 46:15 diz: Assim o cordeiro, a oferta de manjares e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Então, este é a proposta dessa dieta, trazer essa oferta de manjares, né? O azeite que representa o Espírito Santo,
É eu, você, o Espírito Santo, com a palavra, né, do Cordeiro, os evangelhos, a cada manhã, manhã após manhã, esses vídeos vão estar sendo postados aqui no canal para você ter acesso e regularmente seguir essa dieta. Que tal? Você aceita? O cordeiro é Jesus, o manjar é a palavra, o azeite é a unção do Espírito e nós aqui juntos para seguir nessa dieta. Espero você amanhã, então. Se Deus quiser, um abraço, até lá.